Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos iniciando mais uma edição do Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, aqui na TV Diário, e que também você sempre pode acompanhar pelas plataformas sociais, pelo YouTube, interagir, trazer, enfim, a sua contribuição dentro da proposta que é exatamente de abordar temas que são parte do ensinamento da doutrina espírita. Hoje com o Jorge Brandão, também com o Diógenes Chaves, para a abordagem de um dos temas muito importantes, e qual não é? E qual não é importante dentro, né, de todo o acervo literário que a doutrina espírita nos oportuniza como estudo, como aprendizagem. A proposta hoje, então, amigos e amigas telespectadores, é fazermos uma abordagem sobre a parábola do semeador, que é uma das tantas parábolas de Jesus, uma das formas de comunicação de Jesus com as pessoas do seu tempo. E o escritor Cairbar Schutel diz que diante de todas as parábolas contadas por Jesus, ele classifica a parábola do semeador como a parábola das parábolas. É isso, Jorge Brandão? Tem toda essa importância a parábola do semeador? Isso aí. Estamos aqui mais uma vez juntos, né? Agradecendo aí a participação de todos que nos apoiam e agradecendo também ao Diário, né, por ceder esse espaço para nós aqui, para divulgação da doutrina espírita. E a gente tem recebido um feedback tão importante, né, que nos motiva, que nos anima a continuar. A palavra do semeador, realmente, eu considero também, né, a parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo são as duas parábolas, as duas únicas parábolas que Jesus faz comentários. Ele fala a parábola e faz comentários. São parábolas assim muito abrangentes, né? E nós que escolhemos falar um pouco sobre as parábolas de Jesus, vamos iniciar com a parábola do semeador, por julgar da sua grande importância também. Então Jesus, como mestre, como professor, como psicólogo, como pedagogo, né, com a sua capacidade, através de uma fala simples, né, ele trazia as situações da época já para trazer isso como reflexão. Né? E sempre a gente pode observar que a maioria das parábolas de Jesus também estão ligadas à natureza. Então elas se perpetuam, as parábolas de Jesus se perpetuam, porque cada um de nós pode tirar vamos dizer assim, o seu aprendizado, né? E à medida que nós vamos caminhando, à medida que nós vamos aprendendo, todos nós vamos começando a nos aprofundar. E esta proposta de hoje, de discutir, falar um pouquinho sobre a parábola do semeador, ela tem 3 aspectos que eu acho importante. Ela tem a terra, né? Tem a semente e tem o semeador. Porque muitas vezes nós somos um e outro, todos nós. Né? Então, falar sobre a parábola do semeador nos traz, assim, nos incentiva muito a um aprendizado profundo, né? Do sentido maior da nossa vida. Como solo fértil para que Jesus falou e como também a capacidade que todos nós temos de semear. E aí, Diógenes, dentro desta primeira explanação feita pelo Jorge, em que momento nós somos terra, fértil ou infértil? Em que momento nós somos semente? E em que momento nós somos semeadores? Pois é. Bem ampla, né? Essa parábola, ela não é à toa, eu também concordo com o Cairbar, não é à toa que ela precisa ser a primeira, porque nós vamos trazer outras parábolas aqui, né, outras mensagens, né, ensinamentos do Cristo, e se a gente compreender bem essa parábola do semeador, a gente fica mais receptivo as outras parábolas, né? Porque aqui no programa, humildemente falando, né, dentro da nossa capacidade de compreensão, nós temos muito que aprender ainda, mas nós estaremos aqui de alguma forma fazendo o papel do semeador, né? A gente vai discutindo, problematizando,
ajudando as pessoas a despertarem, né, sobre o sentido da vida, fazendo essa reflexão. Então, a ideia é nós, né, buscarmos o Evangelho, buscarmos as obras complementares, sintetizar isso num programa e distribuir, né, semear para as pessoas. E aí, do outro lado, vão ter várias, né, vamos dizer assim, vários tipos de solo, onde essa semente, que é o ensinamento, né, que é a reflexão, algumas pessoas, elas podem não estar nem aí, estão assistindo o programa por curiosidade, então é aquela semente que cai no solo duro, no solo infértil, que não penetra, então ela não entende, ela pode não entender o que está sendo falado, tampouco compreender. E Ou aí, não aceitar também. não aceita, perfeito, elas podem não aceitar, já ir contra, né? E tem esse direito também, né? Claro, né? Isso é óbvio, né? Mas pode também ter aquela pessoa que ela vai entender, ela vai achar interessante até, né? Vamos pensar sobre isso, mas não compreende, porque não enxerga talvez um sentido maior, né? Como assim amar o próximo como a si mesmo? Tá, tudo bem, isso é muito bonito, mas chega aonde? Qual é o propósito disso? O que eu vou ganhar com isso? Né? Não encontra um sentido maior nisso. Então entende, dá aquele foguinho de palha, né? Mas de repente não vai compreender. Então é aquele solo raso, né? Que as raízes não são profundas e logo vem o sol e outras opiniões, outras ideias, né? Que acabam confundindo. E nós temos um terceiro que ele vai entender, ele vai compreender, né? Tem inteligência, sim, tem capacidade de absorver melhor, vai encontrar um sentido profundo, mas as questões materiais ainda, o primitivismo ainda, a ignorância, o orgulho, muitas vezes embaça e prefere dar atenção a outras coisas mais do mundo material do que do mundo espiritual, né? Isso acontece muito. E normalmente isso acontece quando a gente está bem. Eu estou bem. Tá dando tudo certo na minha vida, por que eu vou me preocupar com isso? Eu tenho que me preocupar com meus negócios, eu tenho que me preocupar em adquirir, eu tenho que me preocupar em viajar. Não posso perder tempo. Não posso perder tempo, a vida é curta, né? E tem aquele que o solo ele vai entender, ele vai compreender, o solo é fértil também, só que ele está mais para o lado espiritual do que para o lado material. Essas coisas materiais talvez não vão interferir tanto, e ele consegue absorver melhor, né, e a semente penetra, as raízes vão ficar mais fundas, né, mais fortes, e aí vai vingar. Então, mais ou menos resumindo, o que traz a parábola do semeador, né, de que terão vários solos a receber a semente, que é a mensagem, né, e o semeador, né, que a gente tem como Cristo, que foi o semeador, mas também é interessante a gente pensar que Jesus foi o semeador, mas a gente pode pensar também que a semente pode ser o Cristo. O Cristo em nós. Sim, sem dúvida. Né? A semente colocada em nós. Eu gostaria até, com a permissão de vocês, de ler, né? Porque ela tem até um tom poético. Talvez eu devesse ter feito isso na abertura. Porque muitos dos que estão nos acompanhando, como disse Diógenes, talvez alguns pela primeira vez, outros tantos por curiosidade, outros estudantes, né, espíritas ou de qualquer religião, talvez já tenham ouvido falar, talvez até tenham tido já a compreensão e o entendimento, mas não conhecem a parábola. E ela é tão importante que ela está em 3 evangelhos: Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. E aí eu convidaria os telespectadores para que a gente possa fazer esta viagem no imaginário da nossa mente. Porque ela diz o seguinte, olha só a beleza da mensagem, da poesia que tem também nesta parábola de Jesus. Lembrando que Jesus entrou em um barco. Ele subiu num barco no meio do lago Tiberíades. Assentou-se e começou a falar à multidão que se aproximava da margem para ouvir mais uma bela pregação. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte das sementes caiu à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram.
Outra parte caiu sobre solo pedregoso, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Outra parte das sementes caiu no meio de espinhos, os quais cresceram e a sufocaram. Uma outra parte ainda caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Quem tem ouvidos, ouça. É uma bela mensagem, é uma poesia, e que tem as várias etapas, eu diria, do nosso processo evolutivo, e justifica-se a partir da própria proposta aqui do programa, que é um despertar, que é provocar nas pessoas, né, esta vontade até de refletirem um pouco sobre o sentido da vida. E aí sim eu volto às perguntas, né? E as primeiras colocações feitas pelo Jorge, também já abordadas pelo Diógenes. Em que momento nós somos a semente? Ou antes da semente a terra, a semente e o semeador? Certo. Foi muito importante tu ler, Vicente, porque isso, para a gente refletir, compreender, relembrar, né? Todos nós talvez conheçamos, né? Mas é importante que a gente releia porque é realmente uma poesia, é maravilhosa. E eu vejo assim, ó, pela primeira frase, a primeira frase, quando diz assim, e o semeador saiu a semear. Saiu a semear. Para mim, o que significa, eu acho que para a nossa reflexão, para semear é preciso sair do seu ego, é preciso sair de si mesmo, da sua zona de conforto, né? É preciso sair de si, né, para semear, porque aí a semente ela está revestida de um amor, da amorosidade, e ela é algo muito contundente. Então, assim, e o semeador saiu a semear, para mim, assim, é uma frase que inicia nos dizendo assim, bom, se você quer, é como se Jesus estivesse dizendo para nós, você quer semear, então saia de si, saia do seu orgulho, saia do seu ego, né, e vá ao encontro do próximo. Né? Vá ao encontro do próximo. Então, tu vai encontrar o próximo no caminho, no caminhar. Não é, às vezes, no conforto da tua casa. Né? É verdade. E esse sair, Jorge, desculpa, Diógenes, esse sair está em muitas mensagens de Jesus. Está nas respostas, nas observações que Jesus fazia quando era procurado para a cura. Dentro daquelas 3 frases, né, tradicionais no momento da cura, a primeira delas, o que queres que eu faça? Chegou o cego pedindo cura para Jesus. Claro que Jesus sabia, como sabia todos os outros que iam lá buscar cura, mas ele perguntava sempre, o que queres que eu faça? Não é a minha vontade. Então a gente tem que saber o que a gente quer. Essa é a primeira questão. A segunda, que Jesus sempre dizia, tua fé te salvou. E a terceira, que aí eu chego na abordagem que tu estavas fazendo, Jorge, no sair. A terceira observação de Jesus, vai e não voltes a pecar. Vai, anda, porque a vida é ação, a vida é movimento, a vida é decisão, é encontro. E aí vem o sair, que tu focalizasse, né, com muita propriedade. Está embutido em muitas das lições de Jesus esse sair, esse anda. Quando Jesus foi ressuscitar, né, ressuscitar Lázaro, o que ele pediu? Que retirassem as pedras do túmulo. Ele poderia ter feito o que fez do mesmo jeito. Não, mas as pessoas têm que agir, têm que sair de si mesmas. Retirem as pedras do túmulo de Lázaro. Então, esta mensagem do sair. E eu até gostaria de relembrar uma frase que o Diógenes falou num outro programa, né, Diógenes? Como fazer a nossa parte para que Deus faça a sua parte. É do Caibar. Caibar. Todo aquele que cumpre o seu dever, Deus fará por ele o que ele por si não pode fazer. Até rima, né? Exatamente. Todo que cumpre o seu dever, Deus falar por si, porque tem coisas que dependem de nós. Tá? Claro. E algo interessante em relação também eu agora passo a palavra logo por Diógenes, mas é interessante saber que todos nós somos semeadores, né? Como eu tenho uma frase de Paulo, né, que para fazer o bem é preciso um esforço, mas para fazer o mal às vezes basta cruzar os braços.
não é comigo. Isso não é comigo. Abster-se. Então, Abster-se. abster-se. Tu está semeando, né? Quando tu te abstém, tu está semeando indiferença, né? Tá semeando a falta de boa vontade com o próximo, né? Por isso que todos nós somos semeadores, e às vezes as pessoas pensam, já ouvi comentários assim, mas vocês estão palestrando, vocês têm um programa, estão fazendo, eu, pobre de mim, não faço, não tenho condições de fazer. Puxa vida, todos nós temos condições de fazer, e às vezes muito mais do que nós, aqui, dentro do ambiente que nós estamos. Sim. Do trabalho, da casa, da família, né? Porque as pequenas coisas têm um peso muito grande, um sorriso, um estender a mão, uma escuta amorosa, né? Isso tudo faz com que realmente a gente seja semeador, né? Semeador mesmo no ambiente que nós estamos. A questão da empatia, né, Jorge, de dizer que que muitas vezes as pessoas não são empáticas. A empatia ela é muito importante, né? De tu se sensibilizar pela dor do outro. Mas é mais importante ainda tu ir lá e fazer alguma coisa. Porque a empatia, tu pode ser empático dentro de casa, no sofá da casa, até chorar, se comover, né? Com o sofrimento alheio, mas no outro dia, tô de boa trabalhar. Continua. Né? Então, assim, além da empatia, vem a compaixão, que no meu entendimento é empatia em ação. Então, quando a gente não faz, como tu falou, Jorge, a gente tá... o não fazer, o cruzar os braços, é não estar sendo compassivo também, né? E o mundo precisa de compaixão, né? Então, é o nosso dever, né? Cumprir o nosso dever para que Deus faça pela gente aquilo que a gente não pode fazer. Então, não, deixa comigo, Jorge. Se tu não vai conseguir, então eu não posso te cobrar o que não está no teu controle. Então, deixa comigo. Isso é a justiça divina. Né? Mas assim, não sei se foi, agora só recupera quem de vocês dois falou que Jesus falava, acho que foi o Jorge, falava muito comparando a natureza, trazia exemplos da natureza, né? O saiu a semear, que tu bem trouxe, Jorge, de sair do centro, né? Não é semear para si, né? Mas é sair e semear para o mundo, para as pessoas. É igual tu ler um livro, por exemplo, tu achar esse livro maravilhoso e tu guardar para ti. Tu não emprestar para ele, não fazer um grupo de estudo, não dizer, olha que Vicente que eu descobri, cara, acho que isso aqui vai ser bom para ti também, né? Não guardar para si, né? Então, é como a semente, que ela vai se tornar numa árvore, uma árvore bonita, vai dar frutos, e vão ter milhares de outras sementes nessa árvore, que os pássaros vão comer, vão sair distribuindo, né? Mas assim, vão dar tantas outras sementes. E a árvore, ela nunca produz fruto para ela. A árvore nunca vai se alimentar dos próprios frutos, tampouco da própria sombra. A árvore, ela produz os frutos para quem? Para que os outros se alimentem, e a sombra para que os outros descansem. Então, a natureza está sempre trazendo uma mensagem profunda para a gente, né? Olha só essa frase aqui, que eu até não sei o autor, mas eu achei muito interessante dentro disso que tu falou, Jorge, também do Vicente. O homem consegue saber quantas sementes há no fruto. Se nós trouxermos uma laranja aqui, nós vamos contar, né? O homem consegue saber quantas sementes há no fruto, mas só Deus sabe quantos frutos virão de apenas uma boa semente. Olha só. É mesmo, né? Que interessante isso, relacionado, né, a semente. A gente não tem noção, né, não tem noção. No plano espiritual, a gente vê histórias, a própria história do desencarne de Bezerra de Menezes, né, que se surpreendeu, né, com a multidão que esperava, né, e ele ficou emocionado, e aí a Celina, né, que era um anjo protetor dele, disse, olha, esses aí são aqueles que tu estendeu a mão sem sequer saber quem era. Fora os que não voltaram para agradecer. Mas olha que interessante isso. Ele se surpreendeu. Por que ele se surpreendeu? Porque nunca foi o principal propósito dele. Foi o objetivo dele esperar retorno. Claro, é a felicidade despretensiosa. Não é? Ele não buscou a felicidade dele. Ele nunca buscou a felicidade dele. Ele buscava dos outros. E aí ele recebeu a dele, por mérito, né? Por isso que você surpreendeu. Não era meu propósito isso, mas ok, tudo bem. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram.
E aí, qual é a interpretação desta frase? E ao semear, uma parte das sementes caiu à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Quando é que a gente perde sementes? A gente perde sementes todo dia, quando a gente perde a oportunidade de fazer o bem. É isso. Né? E a oportunidade de fazer o bem surge para nós a todo momento. Né? E às vezes, muitas vezes, nós arrumamos desculpas, né? Como o Jorge nos colocou no início, né? de estar ocupado. Tem uma fala de Kardec em Obras Póstumas que eu acho muito interessante, me marcou muito, que ele diz assim: quando você quiser que alguém faça um favor para ti, procura uma pessoa ocupada, porque ela vai achar tempo. As desocupadas nunca têm tempo. Então, isso é importante, aproveitar as oportunidades. E elas vêm. Muitas vezes a gente não está receptivo, não está aberto para entender, para compreender que ali está uma oportunidade. De ajudar o outro, sim, mas de também continuar o processo evolutivo que está disponibilizado para cada um de nós. E muitas vezes nós perdemos as sementes exatamente por isso, pela indiferença, pela desatenção. E ali fala à beira do caminho, dando a ideia de que é o lado mais duro, mais rígido do solo, né? Que é onde as sementes vão cair e elas vão ficar expostas o tempo que for para os pássaros virem e pegarem. Ou seja, a semente não vai se esconder no solo. Então não vai penetrar no ser humano a mensagem, porque ele está bloqueado, né? Tipo, não me interessa isso. Né? Então ele não vai entender, tampouco compreender. E tá tudo bem, né, Jorge? Como o Espiritismo sempre nos diz, a cada um o seu tempo. Né? A cada um no seu tempo. Mas, vocês falando agora aqui, me veio quando nós podemos ser sementes também? No exemplo. Porque o exemplo é uma mensagem. Sim. Né? Nós podemos ser a semente seria a mensagem, mas nós podemos ser semente no exemplo. Porque quando a gente está exemplificando bem, outras pessoas estão olhando e de repente copiando. Dá para nós dizer que o exemplo é a semente mais fértil que existe. É a semente mais fértil que tem. É aí que nós podemos nos tornar semente. Nós podemos ser semeadores, nós podemos ser a semente como exemplo, e somos o solo, porque também somos aprendizes. E muitas vezes é a parte mais difícil, porque Jesus, que é o nosso modelo, que é o nosso guia, e é o nosso exemplo. Ele não apenas ficou nas palavras, mas ele foi exemplo. Ele aceitou, ele se submeteu a tudo pelo que passou para ser exemplo, para dizer que as palavras são importantes. Se Jesus tivesse ficado só na pregação, né, talvez nós estivéssemos aqui da mesma forma discutindo as lições de Jesus. Teorias. Exatamente. Mas ele foi exemplo. Ele passou por tudo para nos deixar o exemplo. Então, realmente, o exemplo é uma grandiosa semente. E voltando ainda àquele, o semeador saiu a semear, agora, Vicente, que tu falou de Jesus, vamos imaginar da onde Jesus saiu para chegar até nós. Dos píncaros mais altos, né? O governador da terra, né? Saiu de lá, do lugar que estava por merecimento e veio até nós para semear. Então ele realmente saiu a semear. Né? Outra parte caiu sobre solo pedregoso, onde havia pouca terra, homens de pouca fé. Onde havia pouca terra, onde havia pouca fé. Essas sementes brotaram depressa. Então vejam, muitas vezes a gente fica maravilhado com o efeito de alguma coisa que está fazendo e que dá resposta imediata. Né? Brotaram depressa, pois a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, eu gosto demais desta frase também aqui da parábola. Quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Eram superficiais. E quantas vezes a gente fica só na superfície, fica só na aparência e se distancia da essência. A essência é o interior, a essência é a profundidade. É a nossa verdadeira, às vezes, que eu chamo de caixa preta. É aí que está todo o nosso código da existência e que nos cabe decifrar. Em várias,
em muitas encarnações. Pois essa questão das raízes é muito interessante, essa comparação também, porque assim como a planta precisa da raiz para tirar do solo os seus nutrientes, né, nós precisamos de raízes, né, de entendimento, e isso que a doutrina espírita nos traz, de quem somos, o que estamos fazendo aqui, de onde viemos, para onde vamos. Quando nós temos isso bem claro, né, em nós, fica bem mais fácil da gente suportar as adversidades. Fica muito mais fácil a gente entender o propósito dos desafios que Deus nos propõe, né? Nós temos então essa fé, que nós chamamos de fé raciocinada, porque nós entendemos tudo isso. Nós entendemos, né, que estamos aqui realmente de passagem e como aprendizes. Né? E então, fortalece o solo, né? Deixa o solo muito mais fértil a partir desses conhecimentos. Sim, nos sustenta, né? Nos sustenta nas tempestades, né? A gente difícil de nos tirar, nós podemos até quebrar alguns galhos, mas a gente vai se reconstruir. Porque nós temos nutrientes para isso. E isso é importante na fé. E não estamos aqui dizendo que só através do Espiritismo, né? Mas a fé em Jesus, o entendimento das palavras de Jesus. Né? Estamos chegando no final, né, do nosso primeiro bloco. Eu sei que o Diógenes se preparou para falar e nós acabamos cortando. Ele olhou para o relógio, eu olhei junto, né, e nos damos conta de que estamos chegando no final do nosso primeiro bloco. Mas depois, né, que o Diógenes terminar de respirar, porque ele respirou, se preparou e nós cortamos. Quando terminar de respirar e trouxer a sua frase, eu quero fazer uma outra proposta aqui, a partir também de uma outra frase da parábola. Outra parte das sementes caiu no meio de espinhos, os quais cresceram e a sufocaram. Quem é espinho? Onde estão os espinhos? Quantas vezes nós fomos espinhos para alguém? Vamos fazer um intervalo, voltaremos em seguida com o Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com um médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. A cada dia, temos uma nova chance de recomeçar. E em cada passo rumo ao futuro, estaremos ao seu lado, compartilhando histórias, sorrisos e te apoiando na missão de transformar metas em qualidade de vida. Em 2025, e sempre que precisar, conte com quem entende de você. Presente em cada recomeço. Aqui tem saúde. Aqui tem Unimed. Há 30 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 30 anos transformando a cidade e região.
Você sabia que no Sicredi você não precisa ir na agência para abrir uma conta? Dá para fazer tudo online. Temos a experiência digital completa, de aplicativo no celular a um atendimento rápido no WhatsApp. Mas também temos nossas agências relacionais, onde você pode vir tomar um café e ser atendido no presencial da forma que você merece. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida aqui na TV Diário, como o Jorge sempre tem enfatizado, né? Agradecendo muito ao Diário, à TV Diário, por esse espaço que oportuniza, que não é para o Jorge, não é para o Diógenes, não é para a Márcia, não é para mim, é para as pessoas que nos acompanham. Então, para aqueles que também acompanham a programação do Diário e depois aqueles que nos seguem através das redes sociais e do YouTube. Então, mais uma vez agradecendo e retomando o nosso assunto de hoje, que é a parábola do semeador. O Diógenes estava preparando, né, uma fala. Quando nós interrompemos em função do nosso tempo, vamos retomar então agora a partir desta fala do Diógenes e depois continuar discutindo essas questões que são propostas pela palavra do semeador. Não, eu queria propor uma analogia aqui, que agora foi bem interessante isso, falar parte por parte, né, para a gente refletir. A primeira parte ali que fala que a semente caiu à beira do caminho e os pássaros, né, nós podemos entender como a infância do espírito. No momento da infância, o que acontece com uma criança quando tu chega e fala algo para ela que é um pouquinho mais complexo? Ela não vai absorver, ela não vai conseguir ter o alcance ali, porque ela não está no momento dela, né? Ela não está conseguindo alcançar aquilo ali. Então, realmente, não penetra, depender do que tu leva e da maneira que tu leva, não vai penetrar ali. A segunda parte, nós podemos entender como uma fase da adolescência, que o adolescente ele pode até entender a mensagem, ele pode até se envolver um pouco ali, mas ele está numa outra vibe, como a gente diz. Né? E outra vibe em que sentido? O que seria esse sol que vem e queima? São os complexos que estão aí, que estão muito aflorados naquele momento, os complexos de rejeição, de abandono, as mágoas, né? Porque é um momento delicado a parte da adolescência, né? Sim. Que isso está aflorando os hormônios, então eles estão muito mais conectados nisso do que algo mais espiritualizado, entendeu? Então vamos imaginar que não que os adolescentes sejam assim, tá? Que eles não absorvam a mensagem de Jesus, mas só uma analogia, é uma parte que eles estão num outro... focados em outras coisas, né? Então a mensagem, ela vem, aquilo pode mexer e tudo mais, mas não vai ficar profunda. E aí vem Deixa eu só fazer um pitaco aqui, né? Porque não transito, né? nem de longe nos meandros da mente, né? Como tu transitas na condição de psicólogo, o Jorge, que também tem esta formação, mas como observação, porque essa fase da adolescência, para mim também soa, além de tudo que tu disseste, com muita propriedade, e que eu acho até interessante, que é a fase do questionamento. Claro, isso. Do questionamento, não aceitar por aceitar. É isso? Então tá, é isso. Não é simples assim. Me convençam. E eu aproveito também para dizer que é uma fase que tem uma necessidade de pertencimento ao grupo. Claro. Às vezes, se não está muito de acordo com o grupo, com a galera, talvez não seja interessante para eles. Né? Claro, por causa dos outros interesses. Então, isso na verdade, tem tantos interesses de descobertas nessa fase, que às vezes pode não caber essa semente. Eu só fiz essa observação, até talvez tenha prejudicado um pouco a explanação do Diógenes, porque eu estou recém saindo da infância, estou na pré-adolescência, então começo a questionar também. Na caminhada espiritual todos nós estamos. É isso, exatamente. A gente está passando ali, né? Vamos lá. Mas essa analogia que eu trago, é claro que não é algo assim particular de dizer que todo adolescente não vai conseguir, não, é só para a gente entender que, por fases, né? Então, a fase da adolescência realmente é isso, é do questionamento, eles consideram tantas outras coisas ao mesmo tempo, né?
E vamos imaginar que talvez a mensagem não teria raízes tão profundas no momento ali. Mas agora nós vamos para a fase adulta, que é a fase que realmente compreendem, que realmente entendem, compreendem, mas a correria do dia, né, os espinheiros que vêm e abafam, os desejos, buscar satisfazer os desejos do material, né, enfim, e aí acabam não achando tempo para isso também. Né? Muito interessante. Eu gostaria de até, agora tu me lembrou, Jorge, essa questão das fases, né, também, as fases que nós passamos, né, que todos nós passamos, porque primeiro, se nós temos interesse por Jesus, nós temos interesse e começamos a mergulhar, começamos a entrar em tudo que Jesus nos traz, né? Essa é a primeira fase que eu considero. A segunda fase é quando as palavras, os atos de Jesus entram em nós. Essa segunda fase já é uma fase mais madura. Mas a terceira fase, que é a mais bonita e mais importante, é quando as palavras e os atos de Jesus saem através de nós, dos nossos pensamentos, das nossas palavras e principalmente das nossas atitudes. É verdade, é verdade. E aí, outra parte das sementes caiu no meio de espinhos, os quais cresceram e a sufocaram. Quem são os espinhos? Quantas vezes nós mesmos, talvez, tenhamos sido espinhos para alguém? Todos nós, né? Todos nós estamos no meio dos espinheiros, né? Estar aqui na Terra é um desafio. Nós falávamos aqui, nem vamos citar especificamente, né, Jorge, mas tem certos programas que fazem com que são espinheiros para a alma, né? São espinheiros para a alma, porque nos distraem e nos tiram do foco e nos criam valores que não são reais, né? Valores paralelos. Valores paralelos, né? Então, tudo bem, eu acho que assim, cada um faz suas escolhas, claro, né? Mas nós temos que nos cuidar com os espinheiros que nos sufocam, né? E também auxiliar aqueles que são sufocados por espinheiros, né? Acho que isso é muito importante. Você pode jogar semente. Eu tenho uma passagem aqui do livro Pontos e Contos do Irmão X, capítulo 22, porque e tem como título A Semeadura Incompleta. Semeadura Incompleta. A história que nós já falamos aqui num outro programa, sobre um outro viés, de um divulgador do espiritismo, da doutrina espírita, que falava muito bem, se comunicava muito bem, e ele começou a esperar um retorno rápido. Ele gostaria que tudo aquilo que ele estivesse falando, as pessoas estivessem praticando, e ele começou a ver que não era assim. Como o Diógenes falou, tudo tem seu tempo, né? Tudo tem sua hora, mas ele ficou tão triste com isso que acabou se afastando, não quis mais divulgar a palavra. E ele foi se entristecendo, entrou em depressão e acabou desencarnando. E ficou alguns anos no plano espiritual nessa situação de angústia e tristeza, né? Até que ele foi, né, nessa passagem do Irmão X, ele foi atendido por Jesus. E ele disse: mestre, fiz tudo que tu falou, eu falei, expliquei para as pessoas tudo, né? E não deu resultado, eu estou muito triste. Aí nesse diálogo, que é um diálogo um pouco mais longo, resumindo, Jesus disse: mas tu ajudou a tirar os espinhos? Tu ajudou a tirar as pedras? Né? Tu praticou, ajudou a pessoa a sair do pântano da ilusão? Né? Porque tão importante quanto a gente divulgar, né? A gente divulgar é a gente auxiliar, a gente estar presente, a gente ser presente e agir, como Diógenes disse, com compaixão. Aí ele entendeu e naquele mesmo momento ele pediu para retornar, para refazer essa caminhada. Né? Então é muito importante que a gente, além de divulgar, né, dentro das nossas possibilidades, a gente esteja sempre com as mãos prontas para auxiliar. Né? É a gente ter consciência do que faz, né? Do alcance, da importância, né? Sem nenhum sentimento de orgulho indevido, tá? Mas sabendo que cada ação também desperta uma reação naqueles que nos ouvem, nos acompanham e também nos convoca, porque esta é uma outra questão. Dentro das oportunidades que a gente falou ainda há pouco, sempre nós estamos sendo chamados e as oportunidades vêm das mais diversas formas. Estar disponível será sempre uma forma de manter
Tá? Pelo menos essa nossa vontade de ir além da exposição, ir além da palavra e fazer a diferença. Mas fazer a diferença naquilo que às vezes eu digo, na busca da nossa melhor versão. Da nossa melhor versão. Acho que esse é também um desafio da gente. Buscarmos sermos a nossa melhor versão. Por quê? Porque aí nós estaremos em condições de compreender o próximo e de ajudá-lo nas suas necessidades. Perfeito. No livro Fonte Viva, de Emmanuel, tem um trecho que eu achei bem interessante aqui para eu ler. Ele não é tão longo, tá? Estou com ele aqui também. Olha aí, ó. Deixa eu ver se é o mesmo. É o mesmo. Uma bota. Não. Esse aqui é os semeadores. Tá, não. A mensagem é a seguinte, é assim, ó. Partindo da certeza de que toda atitude é suscetível de ser imitada, compreendamos que o contágio da violência, em muitos casos, pode ser evitado, se não lhe oferecemos determinados pontos de ligação. Os pontos a que nos referimos são de caracteres diversos, tais quais sejam. O que está querendo dizer aqui? O que nós estamos semeando? É uma reflexão sobre o que nós estamos semeando na nossa família, na sociedade, no trabalho, no dia a dia. Né? É uma reflexão para isso, para a gente parar e pensar sobre isso. Aí ele fala, né? Tais quais sejam, né? Gritos inúteis, brincadeiras de mau gosto, reclamações agressivas, ideias de ódio, intolerância em casa, descortesias na rua, gestos de vingança, comentários infelizes, respostas deprimentes, perguntas sem necessidade, críticas, palavrões, ironias, azedume, cólera, impaciência. E como isso passa despercebido, né? Verdade, sem dúvida. Na rotina, né? Na rotina, né? Nós somos levados nesse burburinho que a vida muitas vezes nos coloca. E viramos mais um. E quantos viram mais um? E às vezes menos um nessa multidão. Porque se a gente não se der conta, e aí de novo a importância do despertar, tu acaba entrando... Vigiai. 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 Vamos vigiar o que estamos pensando, fazendo. E acaba perdendo a sua própria individualidade e a sua identidade. E quando a gente perde a identidade, a gente perde o sentido da vida. Exatamente. Sim. E nós não podemos deixar de citar aqui a transformação de Saulo para Paulo, né? Porque as sementes que Paulo lançou, elas estão até hoje vivas e vão continuar a se perpetuar para sempre, porque Paulo, ele se transformou, né? Ele mesmo virou a semente, né? Aqui tem uma frase de Emmanuel que diz: a semente que Paulo semeou, pela sua transformação e entrega por toda a vida, perdurará para sempre. Porque foi uma transformação e uma entrega profunda, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não me lembro qual foi o autor que disse, se foi Emmanuel, através do Chico, né, que considera duas grandes transformações que foram alcançadas na mesma encarnação. A transformação de Paulo, que se encontrou, que se reencontrou, que foi o que foi, que fez o que fez, inclusive na perseguição aos seguidores de Jesus. Perseguição e morte. Perseguição e morte. E depois aquele clarão foi o despertar de Paulo. Então a grande transformação. E Maria Madalena. Ele cita que foram as duas grandes, foram pelo menos duas das maiores transformações que alguns espíritos alcançaram na mesma encarnação. Se a gente pegar e trouxer todo o passado, toda a história de Maria Madalena e o seu reencontro com Jesus já no plano espiritual, é uma história incrível. São transformações marcantes. Marcantes. Claro que outras muitas aconteceram. E outra citação de Paulo na carta aos Coríntios, eu trouxe aqui, ele diz o seguinte: quando se semeia, não se semeia a planta pronta. Semeamos uma semente que tem o potencial de vir a planta completa, que dará flores e frutos. Então, às vezes, uma pequena semente, ela contém, quase um milagre, né? A semente é quase algo milagroso, porque ela contém tudo.
né? Mas nós não podemos esperar quando nós... Por isso que exige paciência e humildade de nós, da nossa parte, quando nós damos exemplo, quando nós conversamos, quando nós falamos, esperar que isso vai causar resultado imediato. Nós mesmos estamos acordando, talvez, de quantas encarnações atrás que sementes foram plantadas em nós. Né? E essa nossa absorção da figura de Jesus, que tu falasse há pouco, Jorge, estava vendo também aqui, acompanhando ainda, né, algumas reflexões propostas pelo Caibar, ele traz uma mensagem de Paulo, traz uma afirmação de Paulo, quando ele diz o seguinte, olha só, a que ponto chegou a transformação de Paulo? Já não sou eu que vive, mas o Cristo que vive em mim. Já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Olha só que nível de transformação, que processo de semeadura que aconteceu. Cristo como semente. Cristo como semente. E aí a gente consegue compreender, por exemplo, né, quando a gente lembra, né, de que Jesus vai voltar. Né? Daí vem toda aquela alegoria, né, de que Jesus vai vir entre os céus, aquela luz, ele abrindo os braços e arrebatando. A questão é não Jesus que vai voltar, mas Cristo voltará, a mensagem. Né? A humanidade, acredito que ela vai chegar num nível em que ela vai implorar. Vai dar o valor que ela merece. Pela mensagem. Vai dizer, quem é esse? Quem é esse? Vamos dar atenção para essa mensagem, porque eu acho que é a única saída. Porque eu não estou encontrando mais saída. Então é nesse momento que Cristo retornará. Ou seja, aquela mensagem que foi negligenciada, esquecida, banalizada, não valorizada, vai chegar um dia que, talvez pela dor, ela vai ressurgir novamente. E nós iremos buscar ela. Isso mesmo. E Paulo completa essa frase, que ele diz que a gente não semeia a planta pronta. Ele diz assim, toda semeadura exige de nós paciência e esperança. Paciência e esperança. Em todos os lugares, dentro do nosso lar, né, dentro do ambiente de trabalho, a gente pensa, o que ele pode fazer por mim? Por que ele não está fazendo alguma coisa? Mas o que eu estou fazendo? Porque essa semente da paciência, da amorosidade, com fé, com esperança, ela vai gerar frutos. Que nós buscamos respostas imediatas, né, naquilo que também já foi dito aqui, né? No nosso tempo, e como o Diógenes falou, cada coisa no seu tempo. Muitas vezes nós não temos a paciência e aí a fé para esperar o tempo de Deus. Nós queremos respostas, Deus não me atendeu, não fui merecedor da sua clemência. Não, Deus sempre atende, ninguém fica sem resposta. Só que muitas vezes não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. E aí voltamos de novo a todo o processo da semeadura. E o Jorge falou também no começo lá da nossa abordagem hoje, né, das parábolas e desta parábola em que Jesus faz comentários. Esta realmente é uma parábola em que Jesus comenta. E o Caibar traz também esta contribuição. E em sua explicação, ele começa dizendo, e aí é Jesus, né, interpretando a própria parábola. A semente é a palavra de Deus. A verdade. Na visão de Jesus, a semente é a palavra de Deus. Né? E mais adiante, né? Parte das sementes caiu à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Jesus, ao explicar essa passagem, diz que Satanás tira a palavra semeada. Satanás tira a palavra semeada. Talvez por isso ele tenha ensinado os apóstolos na reza que lhe foi solicitada, como conversar com Deus. Né? E a oração que a todo momento está sendo repetida. E lá no seu fim diz o seguinte, livrai-nos das tentações. Porque as tentações são os espinheiros da vida. São as provocações, são as ilusões, são as falsas promessas da luz, que não é o reflexo verdadeiro da luz divina, mas é da luz dos homens, da luz da ilusão. Tudo que reluz é ouro. Exatamente. Então, quantas vezes vamos atrás da luz de forma equivocada? Sim. Então,
livrai-nos das tentações, livrai-nos das más informações, dos espinheiros, daquilo que o mundo fantasiado Sim. tantas vezes nos propõe. Nós estamos indo já mais por final. Eu tenho uma frase que eu gostaria de colocar bem pro aqui. final já. Tem uma frase que eu gostaria de colocar, que ela está contida no Antigo Testamento, também parte no Novo Testamento, que é que a doutrina espírita também trabalha muito essa questão. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, nós precisamos realmente escolher as sementes que nós vamos semear. Que tipo de sementes nós estamos semeando? Porque nós vamos colher, cedo ou tarde a gente vai colher, sejam sementes do bem ou sementes da indiferença, sementes do ódio, né? Todas elas nós teremos que colher. Então, é importante que a gente lembre disso. E é importante lembrar também que todos nós três aqui que estamos aqui agora, e todos que estão nos assistindo, estamos no meio dos espinheiros. Né? Estamos nos esforçando para melhorar. Isso que é o importante, porque ser espírita, né, como nos responde a espiritualidade superior, não é ser perfeito, mas é fazer um esforço constante para a gente se melhorar. É assim que se reconhece o verdadeiro cristão ou o verdadeiro espírita, pelo esforço que a gente faz, né, para mudar, para melhorar. E esse é o nosso objetivo. É verdade. A semeadura das leis imutáveis, né? Assim como a lei, e a própria lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito. Exato. Que a gente possa estar despertando todos os dias, né? Para maiores aprendizados, tomarmos mais consciência no nosso dever aqui. Eu acredito que é o objetivo de cada um de nós, né? Muito bem. Então, nosso tempo chegando ao final. Jorge, mensagem final, considerações que ainda não foram feitas. Eu trago uma mensagem de Emmanuel aqui, onde diz assim: somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. Foi o que nós falamos no início, né? Não reclames, não condenes, estende as mãos a serviço do amor e, tanto quanto possível, semeia sem exigir que o fruto chegue hoje. Primeiro o suor do trabalho e a semente no solo, depois a defesa laboriosa da verdura tenra que pede ajuda, sabe? Aquele começar, aquele iniciar, nós estarmos próximos para auxiliar, né? Mais tarde, no entanto, te surpreenderás jubilosamente pela alegria da flor e dos frutos. Perfeito. Faço das minhas palavras a mensagem do Jorge, para deixar reverberando aí. Não vou colocar mais nada no meio. Que possamos, né? Também, como já foi dito, escolher bem as nossas sementes. Termos persistência. E a persistência vem pela consciência, vem pelo despertar. Sabedores que somos de que nem sempre a tarefa será fácil. Muito antes, pelo contrário. Nem sempre ela será. E como é que ela se manifesta? Nos nossos desafios, nas nossas dificuldades, nas nossas provações, nas nossas dores, nos nossos sofrimentos. Sabe que é aí que eu vejo a grandeza da doutrina espírita. Porque diante de qualquer dificuldade, a palavra que vai reinar é a esperança. Por quê? Pela perspectiva, pela convicção de dias melhores. De dias melhores. Fruto das nossas necessidades, das nossas possibilidades. Nós temos que buscar dias melhores. E do nosso esforço. Do nosso esforço e dos nossos merecimentos. Merecimentos. E o que não acontecer aqui, e essa é a grande diferença, tenhamos a certeza de que vai continuar. Nós continuaremos no mundo espiritual com a oportunidade de completarmos sempre a nossa caminhada, porque ela não começou agora. Para mim não começou há 73 anos atrás, como não começou para cada um de nós quando chegamos a esse plano. Nós já carregamos uma bagagem, uma história muito para trás e teremos muito tempo pela frente até que sejamos moldados e possamos recolher os frutos da nossa semeadura.
que é para agora e para depois. Lembrando sempre que o que semeamos no coração do outro, estamos semeando também no nosso coração. Seja amor ou seja dor. Exatamente. Muito bem. Irmãos, obrigado pela companhia, hoje na ausência da Márcia, mas logo, né, toda a equipe estará refeita, é um período de férias, uns saem, outros vêm. Faz parte. Faz parte. Tá? Mas queremos contar sempre com a sua companhia, que nos assiste, que nos acompanha aqui na TV Diário, também no YouTube, nas plataformas sociais. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida está nesta edição terminando aqui. Mas a vida continua, nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.